Agora, 2h08, horário de Brasília, a gente começou o Expresso com esse assunto. É, sem dúvida, uma boa notícia para o nosso bolso. O Brasil tem, nesse ano, a primeira queda no índice de preços geral, 0,08%. A inflação acumulada em 12 meses está em 3,16%. Caiu, principalmente alimentação e bebidas, depois o setor de transportes. Para a gente entender um pouquinho mais o que isso significa, contato aqui na Band News FM com o professor de Macroeconomia e Finanças da FIPECAF, também da PSEG, Silvio Paixão. Professor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Eu que agradeço, é um prazer. Professor, eu falei aqui, abri falando, os preços caíram. No número frio isso aconteceu, só que aí para mim, que no meu orçamento, sei lá, alimentação e bebidas pesa mais, caiu. No orçamento da Thaís, vamos supor, educação pesa mais, opa, não foi bem assim, subiu. Um índice como esse já dá pra gente dizer que pro brasileiro ou pra maioria da população tá mais barato viver ou vamos esperar um pouquinho? Bom, vamos olhar com outros olhos, né? De que maneira é feito a estruturação do índice? Primeiro, ele pega uma base muito ampla de salários, né? De 1 até 40 salários mínimos. Se a gente for considerar que o salário mínimo deve ser R$ 1.300, mas eu vou trabalhar com 1.000, eu estou comparando uma cesta de consumo de uma família que ganha de um salário até 40 mil reais, que seriam os 40 salários pelo menos, né? Então, você vê uma base muito ampla. Porém, na hora que se faz a média e a computação, isso deve estar dando por volta da renda média do brasileiro, que é R$ 2.500 por mês. Então, essa é a cesta para quem ganha R$ 2.500 por mês, na média dos brasileiros, esteja ele em São Paulo ou esteja ele em uma outra capital ou região metropolitana que é considerada para o cálculo. Tem um outro detalhe importante, né? Cada uma dessas regiões metropolitanas, que são 10, elas têm um peso diferenciado. Por exemplo, São Paulo tem um peso de 32% no índice. E São Paulo apresentou uma deflação de 0,01. Praticamente zero, né? E as outras, por exemplo, que podem ser colocadas como um destaque, tem Belo Horizonte, que representa praticamente 10% do índice, e ela apresentou uma inflação de 0,31. Então, você veja que isso busca atender ou colocar como referência um índice para que as pessoas possam saber como é que elas estão em relação à média dos brasileiros que ganham por volta de R$ 2.500 por mês. Isso pode significar que eu tive menos inflação do que a média, como pode ter gente que teve mais inflação do que a média. É apenas um índice de referência, cada um tem que acompanhar a sua inflação. Professor, hoje, depois desse anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera agora por mais boas notícias. Essas foram as palavras usadas por ele, fazendo até menção sobre essa reunião que deve acontecer também em agosto para definir, né, a manutenção ou uma possível redução da taxa básica de juros. O senhor acredita numa tendência agora de boas notícias? Eu diria que a gente tem um conjunto de boas notícias que eu vou chamar, vamos dizer assim, vinculadas a preços. Você vê que o dólar diminuiu, consequentemente o real se fortaleceu, e isso é uma boa notícia para a inflação, tá? Queda no reajuste dos combustíveis decorrentes de metodologias diferentes também são boas notícias que vão trazer seus impactos nos meses seguintes. Agora, tem um custo da economia que é bastante delicado, que se chama imposto, e a gente está discutindo, ou vocês estão verificando que as pessoas estão discutindo a reforma tributária. E a reforma tributária, pelo menos uma parcela significativa dos analistas especializados em tributos, está indicando que vai haver aumento da carga tributária. Aumento da carga tributária vai impactar em preço. Então, essa é uma notícia não favorável.
No conjunto, eu entendo que nós esperamos que tenhamos boas notícias. Por quê? Porque se a taxa de juros vier a cair, ela também impacta nos preços da economia como um todo, isso vai ajudar a manter a inflação mais contida e, eventualmente, pode até trazer alguns episódios de deflação. Saindo dos preços, professor, para a gente falar em renda, que é para a gente conseguir, para muita gente é aí que está o real impacto e também a melhoria de qualidade de vida, né? Porque você consegue adequar o seu gasto de acordo com quanto você ganha. E para mim a última pergunta é, dentro de todo este cenário, aumento real de renda, não ali pela inflação, ou seja, uma média do brasileiro tem um ganho de renda, isso está no cenário também ou ainda é muito cedo para ter isso em mente? Bom, aumento de renda do brasileiro tem, vamos dizer assim, duas maneiras básicas de acontecer. Eu passei a ganhar mais porque fui promovido, porque fui contratado por uma outra companhia que me deu uma remuneração melhor, me apresentou um melhor salário, ou porque eu tenho queda nos tributos, imposto de renda. Uma das propostas é a diminuição da carga do imposto de renda das pessoas assalariadas. Então, a gente pode entender o seguinte, que eventualmente, ou espera-se que, a gente tenha um aumento da renda da população em decorrência da queda do imposto de renda na fonte ou da tabela do imposto de renda. Se isso vier a acontecer, vai sobrar um pouco mais de dinheiro para as famílias e eu entendo que elas podem fazer uma gestão financeira melhor dos seus orçamentos familiares. É o que a gente espera. Professor Silvio Paixão, muito obrigado por conversar aqui com a Band News FM. Até uma próxima. Até, obrigado. Agora 2 horas e 15 minutos.